Segue agora a entrevista com o Sr. Carmo Noronha. O entrevistante, Sr. Oscar Noronha. Camões, além de poeta lírico e também dramático, foi sem dúvida um dos maiores épicos de todos os tempos. Mesmo os Lusíadas, por se ocuparem do tema real, da exaltação do esforço humano, e não um mistifório de coisas fantásticas e imaginárias, com heróis que se esfumam no nevoeiro da lenda e mito, sobrelevam, nesse particular aspecto, a todas as outras epopeias existentes. Tendo anteontem sido o dia de Camões, que viveu e escreveu grande parte do poema épico no solo goês, escolhemos este trecho da homenagem que o Sr. Carmo Noronha faz ao grande poeta português num dos seus artigos reunidos em forma de livro intitulado Contracorrente. Contracorrente foi há pouco lançado em Goa e dele vamos falar um pouco hoje com o seu autor. Sr. Carmo Noronha, fazer hoje em dia uma publicação na língua de Camões e é realmente um acontecimento e em si um acto cultural simbolicamente contra a corrente. O que é que o levou a publicar este livro nesses dias da crise? Se a palavra crise quer significar crise financeira, devo dizer que o livro foi financiado pela Fundação Oriente e, portanto, o aspecto económico não me preocupa minimamente. Mas se se refere à crise cultural, acho que seja qual for a agudeza dessa crise, não devemos deitar pela janela fora o que é fruto da nossa inteligência, saber, observação e esforço, porque, embora haja em Goa pouca gente que hoje entende o português, há nessa terra de Camões de que fala. Muitos que apreciam o mérito literário do meu livro, como devo calcular pelas apreciações críticas já publicadas, e outras aguardando a publicação. E isso consola, empolga, ficando bem compensado o meu esforço e iniciativa. Sr. Noronha, dentre os 70 artigos reunidos no seu livro, fala o senhor em 17 deles sobre a língua e literatura portuguesa e goesa. Agora, que relevância tem isto hoje? Ou seja, acha que se poderia valorizar esta herança cultural no interesse das novas gerações de goeses? Em 16 dos 17 artigos não faço propaganda da cultura portuguesa em Goa, mas aí defendo a gramática, a semântica, a filologia, etc., contra os que sustentavam opiniões erradas. Isto não importa a defesa da cultura portuguesa, mas da ciência linguística que é universal. Só em um artigo digo que a língua e a cultura portuguesa devem aqui ser mantidas, porque é isso que nos dá aquela individualidade ou personalidade de que falou Nehru, pois sem isso ficaríamos confundidos na massa comum. Mas, como tenho dito repetidas vezes, a cultura portuguesa no seu transplante deve ser guanizada, até mesmo a língua, por razões que digo no introito do livro. E quanto à temática, não seria melhor um agrupamento temático dos artigos? Não, senhor. O agrupamento conforme os temas seria um disparate em obra literária, por ser próprio de livros escolares ou textbooks. Em obras literárias, os artigos devem ser cronologicamente dispostos, porque a crítica procura apurar como, através dos tempos, evoluiu o pensamento, o estilo e a linguagem do escritor e se este esteve sempre filiado na mesma escola literária. Por exemplo, como sabes,
Camilo e Vítor Hugo passaram da escola romântica para a realística. Sr. Noronha, ficamos com a impressão de que o senhor não colegiu no livro tudo quanto escreveu nos jornais e revistas. Absolutamente certo. Omiti cerca de 40, 50 artigos. Mas porquê? Seria um prazer lê-los todos. É possível, mas tinha minhas razões para não inserir no livro essa matéria. Primeiro porque não era informativa e, portanto, sem valor instrutivo e didático. Segundo porque continha resposta a matéria peguilhenta e não queria que a posteridade lesse isso. E terceiro, porque isso tornaria mais volumoso o livro e mais cara a edição. Sim, e os apotegmas que o senhor dá em apêndice também fazem pensar. Isso sim, em quase todos há esse espírito de contestação e alguns deles foram desenvolvidos ou parafraseados em artigos insertos no livro. Sr. Noronha, julgando pelas apreciações críticas que houve em Portugal, uma e outra delas transcritas nos nossos jornais de Goa, parece-nos que o livro foi bem aceito pelos críticos portugueses. E os goeses em Portugal, como que foi? O livro não está à venda em Portugal e, portanto, nossos patrícios não conhecem o seu conteúdo. É a razão porque a colunista Estela Guedes sugere que o livro deve ser divulgado em Portugal. Mas além da apreciação crítica do livro por Batista Bastos, Orlando da Costa e Maria Estela Guedes, teria havido outras apreciações críticas ainda não publicadas em Goa? Isso houve. Tinha oferecido o meu livro a 2 catedráticos de Lisboa, um de Direito e outro de Letras, mas não lhes pedi a apreciação crítica. Eles, contudo, nas suas cartas de agradecimento, tiveram a gentileza de dizer o que pensam do livro. Não posso, no entanto, revelar os nomes dos catedráticos, mas vou pedir a autorização para tanto. O catedrático de Direito salientou no livro um aspecto novo, não mencionado por outros críticos, quando diz que o livro revela um certo poder de observação e análise dos factos e aspectos sociais, que se eu desenvolvesse só essa temática, sem me desviar para outros assuntos, teria deixado uma obra similar à de Gilberto Freire. Diz mais que o meu livro, pelo seu conteúdo cultural e erudito, assemelha-se às farpas de Armário Ortigão e pelo vigor polémico e humorismo, mas dessa. O catedrático de Letras pôs em foco a riqueza lexical e a tessitura dos escritos, vendo nisso forte influência de vários escritores portugueses, desde Camilo e muito particularmente da Clínia Ribeiro. Sei e sinto que é muita púrpura para os meus fracos ombros, mas desejo constatar que, por uma coincidência que me empolga, houve patrícios ilustres de Goa que emitiram antes opiniões idênticas, o que cito não por vaidade pessoal, mas por orgulho da raça. Isto demonstra que nem tudo em Goa é medíocre de pé descalço, e que há entre nós cavalheiros com cultura literária e senso crítico que lhes permite apreciar o livro, o mérito de um livro. Sim. Um crítico português, o jornalista Batista Bastos, opinou que na sua obra havia uma unidade, a despeito da sua temática variada. Em que consiste esta unidade? Pode-nos dizer? A essa unidade nuclear também se refere, em outras palavras, a colunista de Diário de Notícias, Dr. Estela Guedes, e consiste em manter em todos os assuntos essa atitude de contestação, de contraponto, o que dá a essa unidade à intenção que permeia todos os escritos. Sr. Noronha, a cultura goesa é que parece ser uma sua preocupação premente, não é assim? Com certeza. Agora, por um lado, o senhor fala da goanidade, mas também não hesita, por outro lado, em lhe negar originalidade e criatividade. Isto parece até um pouco contraditório. Por isso, poderia explicitar o sentido em que emprega a palavra goanidade? Não há contradição propriamente, mas uma pequena confusão. A goanidade é um processo. A criatividade e a originalidade são produtos de faculdades mentais. Por outras palavras, o goês ou cria formas novas de arte, criatividade, ou goaniza formas de arte alheias, goanização, tal como fez em vários casos. Sim, no preâmbulo do livro o senhor afirma que o goês de hoje nada criou, mas só copiou, exceto talvez na cozinha. Mas o senhor também diz que a goanidade existiu.
mas hoje está em vias de decadência. Portanto, em que época teria existido a guanidade de que fala? Ela existiu na altura em que criamos o mandó, o motete, a bibinca, etc. Portanto, no século XIX. É possível, neste momento não posso precisar a data. Em 69, até eu me lembro, que o senhor fez uma palestra no Clube Vasco da Gama, intitulada Libertação Psíquica em Goa, hoje incluída na sua antologia. Lá o senhor se refere a um tal complexo de inferioridade de que sofre o goês, complexo que, nas suas palavras, nos inteiriçava a perna, tolhia a língua, embotava a pena em presença dos portugueses. Agora, isto dá a impressão de que os goeses eram os tais robôs, sempre surdos e mudos, nunca pensando nem nada. Tudo isto seria por causa do regime político ou seria um resultado do temperamento típico do goês? Nunca disse em parte alguma que os goeses eram robôs. Robôs são coisas automáticas que atuam no sentido que o seu fabricante previu. O complexo de inferioridade a qual me refiro significa que os goeses possuíam qualidades mesmo superiores às dos portugueses, como a inteligência, etc., às quais não davam expressão ou expansão pelo receio de que os portugueses os ridicularizassem. Isto está explicado na tal palestra. Sim, mas na mesma palestra o senhor fala da indianização da nossa vida social e cultural. Não seria isto uma reação muito forte ao regime português, ou pelo menos uma reação exagerada contra o ocidentalismo da nossa inconfundível personalidade goesa, a que se referiu Nehru? Em toda parte falo de guanização e não de indianização. Nesse contexto, referi-me casualmente à indianização na vida social para contrapor a indianização na vida religiosa, mas o meu pensamento dominante em todo o livro é a indianização guanizada. Sr. Noronha, remar contra a maré não é fácil, porque cria polémica. Mas o senhor não acha que as polémicas em Goa têm mais da confrontação pessoal do que crítica, no bom sentido da palavra? Absolutamente de acordo. O contraditor, quando lhe falta o argumento, joga com o insulto. E é a razão por que se eliminou do livro essa matéria. E que tem a dizer o senhor sobre a opinião pública goesa? A esse respeito, já disse o bastante na tal palestra. Salvo raras e honrosas exceções, Goês não tem opinião pessoal em coisa alguma. Em matéria profana, pensa pelo jornal que lê. Em matéria religiosa, pensa pelo que o padre diz. E agora, falando da sua crónica jornalística, disse Batista Basto que tanto a tessitura verbal dos textos como os objetivos a que visam superam o lado precário, perecível, do artigo do jornal. O senhor acha que falta esta qualidade ao jornalismo moderno? Ou sente-se satisfeito com ele tal como ele é? Não é qualidade que falta só ao jornalismo moderno, mas faltou ao jornalismo de todos os tempos. O jornal, por natureza, é noticioso e efemérico, raras vezes ensaísta. Este último aspecto foi por Batista Bastos posto em relevo nos meus escritos, quando diz que elevei a crónica jornalística a um género superior, superando o lado precário e perecível de jornal. Exatamente por isso gostaríamos também de fazer-lhe uma outra pergunta. Cada escritor tem o seu método de escrita. Há escritores que emendam continuamente os manuscritos, ainda quando já no prelo. Qual é o seu processo? Os meus escritos iam a um jornal despretensiosamente e sem preocupações literárias, e com tal pressa e frequência que um dos meus contraditores disse que as minhas respostas tinham a velocidade de um raio. Nunca pensei burilar a linguagem e o estilo, nem emendar o escrito depois de publicado no jornal, houvesse erros meus ou do tipógrafo. Se é que ainda o senhor pôde publicar um livro, julgamos que o senhor continua ainda a ler e mesmo a escrever, não é verdade? Tenho lido sempre e continuo a ler por força de hábito, mas hoje menos porque a vista não ajuda. Para me entreter,
comecei a escrever um outro livro, porque nisso a vista cansa menos, mas não sei se chegaria a publicá-lo em vida. Sr. Carmo Noronha, aguardamos o dia em que virá à luz este livro e, para já, muito grato por esta entrevista interessante e elucidativa. Muito boas noites. Igualmente. Escutaram a entrevista com o Sr. Carmo Noronha acerca do livro Contra a Corrente. O entrevistante, Sr. Oscar Noronha.